Boa tarde. Hoje estamos aqui ao vivo para um programa muito mais do que especial, é além de especial, é um orgulho, é uma honra estar nos recebendo aqui, meu mentor, meu guru, não é? Ricardo Amorim, que está aqui comigo, que está em Ribeirão Preto e teve a gentileza de vir aqui participar hoje do Mentoria Ribeirão 2020. E por outro lado, nada também menos importante que o meu amigo Maurílio Biagi, um profissional que toda Ribeirão Preto conhece, meu parceiro de todos os programas aqui. Sempre tem oportunidade, assuntos de interesse, e hoje nacional e por que não local. Então hoje nós vamos ter o privilégio e a honra de termos esse profissional aqui conosco. Ricardo Amorim é economista formado pela USP, com pós-graduação em Administração e Finanças Internacionais pela ESSEC de Paris. É presidente da Rincam Consultoria, prestadora de serviços na área de negócios e economia global, e também palestrante e colunista. E o Maurílio Biagi, né, Maurílio? Esqueceram aí de fazer aquela foto bonita tua, que você tira direto. Tem no arquivo aí, tem no arquivo. Precisa pôr o Maurílio no arquivo. É que até a última hora ela não sabia. Avisei para ela meia hora antes que eu ia te convocar. Imagina. Muito bem, Ricardo, obrigado pela tua presença, viu? É uma honra te receber aqui. Claro que não é nem um Manhattan, mas a gente procura fazer um local, né? Então eu queria que você ajudasse a gente aí, se a gente tiver alguma falha, tanto eu como o Maurílio, de fazer as perguntas. Queríamos que você, hoje, de fato, pudesse colocar para o nosso telespectador. Hoje nós estamos ao vivo pela TV Tati, que é TV Tati, que é aberto. 3 rádios, né? Nós estamos com a 79, Tati FM e também toda a mídia social. Eu não sei se a Isa conseguiu ou não, mas ia jogar você também. Vai colocar também. Também está nas minhas redes sociais. Olha todas. Que coisa fantástica. Então é uma coisa maravilhosa. Obrigado pela tua presença. Eu e Maurílio, né, em nome dos nossos telespectadores também, e toda a população, queríamos saber uma visão tua. Você tem uma visão muito clara com relação ao novo governo. O que você pode esperar de economia? Podemos sonhar realmente, tem melhores dias aí? E vou deixar você à vontade. Normalmente não deixo o pessoal falar aqui, mas você, eu quero ouvir. Chaim, obrigado. Em primeiro lugar, é uma honra estar com vocês aqui. Era uma das coisas que tem aquela história do bucket list, né? Aquela coisa que você precisa fazer antes de morrer. Uma delas era fazer um programa com você e com o Maurílio. Então agora já é uma a menos que eu vou ter que completar. Tô mais perto de estar pronto para morrer. Bom, com relação à tua pergunta, o que eu acho é o seguinte, teve uma mudança gigante de expectativa no Brasil. Isso fica muito patente em algumas das pesquisas de confiança. Por exemplo, saiu na semana passada uma pesquisa de confiança da CNI, que é a confiança do empresário da indústria. Foi o nível mais alto em 8 anos. A última vez que a confiança esteve tão alta quanto agora foi em setembro de 2010. Em 2010 o Brasil cresceu 7,5%. É bem diferente da realidade atual, a confiança está muito alta. Saiu outra hoje, que é voltada para micro e pequenos empresários, que é da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas, é a mais alta em 3 anos. Por que isso importa? Porque empresário confiante investe, e ao investir gera emprego. Ao gerar emprego, ele gera renda. Com mais renda, tem mais consumo. Com mais consumo, tem mais venda. Quando tem mais venda, tem mais emprego. Você gera todo um círculo virtuoso. E isso vale do lado do empresário e vale do lado do consumidor. Então, o grande recado é, o Brasil saiu do momento em que estava todo mundo com medo para um momento que, de repente, as pessoas estão muito mais otimistas. Ô Maurílio, eu queria só... É só por causa da troca de presidente isso? Eu acho que em grande parte tem a ver com isso, mas eu não acho que é só. Uma das coisas interessantes é que com o caos que o Brasil viveu nos últimos anos, se a gente pegar os últimos 8 trimestres, o PIB cresceu em todos. E nesses 8 trimestres a gente teve delação do Marcelo Odebrecht, delação do Joesley, teve bunker do Gedel, teve greve dos caminhoneiros, teve a incerteza eleitoral, teve alta de juros nos Estados Unidos, guerra comercial. Com esse caos todo, ele cresceu nos 8 trimestres, mas pouquíssimo. Cresceu, mas cresceu pouco. E nos últimos meses, mesmo antes das eleições, a economia já estava acelerando. Então, por exemplo, em agosto e setembro, para mim, enorme surpresa, se me perguntar por que, eu não consigo explicar, mas para mim, enorme surpresa, foram os 2 meses que teve mais contratação no Brasil nos últimos 5 anos. Então, já tinha algo acontecendo mais positivo. E depois da eleição, isso se fortaleceu bastante. O que eu vejo, eu ontem estava comentando com você que a gente participou de um jantar de empresários, eu vejo também essa animação deles, falava que
Nunca viu tanto gente contratando tudo. Agora, você falou uma coisa aí fantástica, nós debatemos, Maurílio, nesse último programa, com relação ao problema dos ambulantes aqui. Vamos vir para Ribeirão Preto agora. Perfeito. Esses ambulantes que estão aí e tal, eu falava exatamente isso. Esse pessoal quer emprego. E quem diz que o cara quer ser ambulante quer ficar na ilegalidade? Eu acho que não é justo aquele cara que paga o imposto dele, renda, que aluga a loja, tal, e o outro chega, joga ali as roupas e concorre e tal. Ninguém está favorável a isso. Agora, o que eu bati era isso, o cara quer emprego, o cara não quer ficar nessa insegurança, ele vai por falta de opção. E um deles falou para mim, cara, tem uns que são folgados e vão, mas a maioria busca emprego. Você acredita, que você acabou de falar, também disse isso, o dinheiro rodando, sai desse, compra aqui, o pessoal tendo poder aquisitivo, inclusive na comunidade e assim por diante, isso é importante. Eu queria que explicasse isso para o telespectador, para ele entender em termos bem prático, como é que isso funciona, Ricardo? Você que é economista. Em primeiro lugar, eu estou absolutamente de acordo com você. Eu acho que a ilegalidade no Brasil é muito grande em função de condições desfavoráveis nas quais muita gente não consegue viver na legalidade. Claro que tem gente que é mal intencionado, mas essas são as exceções. A maior parte dos casos, eu acredito, são consequência de não conseguir. Aqui, por exemplo, aquele dado que eu dei de emprego é de emprego com carteira, emprego formal. Carteira. Aquilo é com carteira, que foi o mais alto dos últimos 5 anos. Na realidade, isso é uma coisa interessante que mudou desse ano em relação ao ano passado. No ano passado, o Brasil gerou 1.900.000 novos empregos. Tudo sem carteira. Esse ano, ao contrário, a geração de empregos está concentrada, são mais de 900.000 empregos em empregos com carteira. Isso que mudou. Com relação à tua pergunta especificamente, o que eu acho que é o ponto mais importante é que a economia tudo está interligado e algumas coisas são básicas. Eu falava da confiança. A confiança funciona como uma espécie de gasolina da economia. Ele é o combustível. Sem ele, a economia não anda. Porque alguém que está com medo do futuro, está com medo de perder o emprego, esse cara não vai às compras. E quando ele não vai às compras, ele faz com que as empresas não vendam. Quando a empresa não vende, ela demite gente, porque ela não precisa de uma equipe tão grande. Essas pessoas que perdem o emprego, perdem, por sua vez, a capacidade de consumo também. Então a roda vai ou para cima ou para baixo. O que mudou no Brasil nos últimos anos, se a gente for pagar um histórico de confiança no Brasil, ela tinha atingido um pico em 2010. Ao longo do governo Dilma, ela veio para baixo o tempo inteiro. O ponto mais baixo foi dezembro de 2015, que é quando o impeachment começa a andar, a confiança para de cair. Quando o impeachment passa, ela sobe. Depois, com todos os... Eu falei dos vários escândalos, mas particularmente do Joesley, do bunker do Gedel, aquilo começou a andar de lado de novo. Com a aprovação da reforma trabalhista, subiu de novo. Com a incerteza eleitoral, vinha andando de lado e agora está subindo outra vez. São essas altas que dão impulso para a economia, porque levam as pessoas às compras e que, por sua vez, esse aumento de vendas das empresas leva à contratação e todo um círculo virtuoso. Você pode perguntar, manda aí para o teu WhatsApp tudo o que você quer saber, é uma oportunidade única para isso. Ricardo, é o seguinte, a gente tem um problema aqui em Ribeirão Preto, e o Maurílio, ele é vice-presidente do Instituto 2030, que é um instituto da sociedade civil, de profissionais que se uniram para ajudar a cidade, ajudar a prefeitura, ajudar todo tipo, e cobra muito, não é? Cobrar no bom sentido, como é o programa aqui. E o IPM, é que eu queria te fazer, foi feito uma época aqui, uma barbaridade, há 10, sei lá quantos anos atrás. Uns 12 anos atrás, 15 anos atrás. Uma maneira burra, uma maneira estúpida, que os caras falaram assim, ó, quem quiser se aposentar, aposenta agora que vai ter integral. E os caras que estavam para aposentar, todos aposentaram e não contribuíram. Uma série de equívocos, né? Exatamente. Depois de 15 anos, a prefeitura tem que bancar isso e não tem dinheiro para pagar isso. Hoje a prefeitura deve 7 receitas, é isso, né, Maurício? Quase 17 bilhões é o déficit do IPM de Ribeirão, do Fundo Só do IPM. Da Previdência dos funcionários municipais. Então, a cidade está quebrada, 7 receitas. Como é que você enxerga que aqui, ó, gasto com aposentado cresce 10 vezes mais do que com servidor ativo?
aumento reflete, como é que você enxerga isso? Qual é a solução para isso? Posso emendar uma pergunta Por nisso? favor. Não, primeiro, prazer estar aqui com vocês dois, isso é muito bom. Mas o que eu acho que está acontecendo agora é um pouco de uma referência que nós temos do passado. Quer dizer, nunca a sociedade brasileira poderia imaginar que nós tínhamos uma coisa tão podre, tão ruim. E agora você visualiza uma coisa que pode ser boa. Então, quando você enxerga isso, você fica animado, você fica valente. E emendando na pergunta do Chaim, como é que você explica, você que é USP, né? Como é que você explica que ainda tem uma percentual da população brasileira que se nega a reconhecer essa realidade, hoje que você tem uma comunidade de brasileiros que eram ilustres, todos presos hoje, uma comunidade enorme. Como é que uma sociedade brasileira tem, algumas pessoas eu entendo perfeitamente, outras eu não consigo entender. Eu acho que esse é um tema que para ser franco, eu andei pensando e estudei muito nos últimos anos, porque eu no começo também não entendia. As conclusões que eu acabei chegando são as seguintes: tem grupos diferentes aí. O grupo mais óbvio que não entende isso, e esse acho que é óbvio para todo mundo, é quem de alguma forma se beneficiava dos esquemas que existiam. Esse, obviamente, vai continuar defendendo. Mas esse é um grupo que eu acho que é menor. Eu acho que o grupo maior, na realidade, faz uma confusão entre o que é a sua identidade. Basicamente é uma identidade que eu sou um cara de esquerda, eu apoio ideias de esquerda, esse era o grupo que estava no poder, que era um grupo de esquerda, e, portanto, eu defendo aconteça o que acontecer. O que, para mim, tem um erro grotesco aqui, porque tem gente honesta de esquerda, tem gente honesta de direita e tem gente desonesta de esquerda e de direita. Separar e reconhecer que aquele grupo que estava ali foi desonesto, está óbvio, a gente tem tantos casos, em primeiro lugar, somado com o fato de que, além de desonesto, infelizmente, particularmente do governo Dilma para frente, foi bastante incompetente, não significa que você não possa continuar defendendo ideias de esquerda. Então, acho que essa é a explicação. Mas, para pegar a pergunta do Chaim, o IPE acabou de fazer um estudo bastante interessante que ele mostra que nos últimos 12 meses a gente teve um aumento médio nos estados dos gastos com previdência de 8%, mas isso é a média. No Tocantins foi mais de 20%. No Rio de Janeiro, que não por acaso está numa situação pior que a maior parte dos outros estados, foi mais de 15%. Por que cresce tanto? Em parte, é um processo parecido com o que vocês comentaram do IPM, que está aqui. No caso do Rio, tem uma coisa mais grave, e que não é só no Rio, mas que explica muito do caos que o Rio tem vivido. O que aconteceu lá as regras de aposentadoria, particularmente de professores e de policiais, que são duas classes importantíssimas para a sociedade, mas as regras são absolutamente insustentáveis. A idade média, não vou me lembrar de cabeça, mas a idade, mais da metade... Era esse o dado, mais da metade deles se aposentam com menos do que 50 anos. O que isso significa é que as contas não fecham. O resultado, aí não tem dinheiro de fato para o pessoal da ativa, que é o que está acontecendo. Então, o que aconteceu? Eu falei que aumentou o gasto com inativos, a parte que eu não contei é de onde saiu o dinheiro, porque a arrecadação não cresceu 8%. Então, como é que a conta fecha? Você corta gastos com segurança, com educação, com saúde, diminui o número de funcionários que estão trabalhando para pagar a conta dos aposentados. É isso que Ribeirão não pode deixar acontecer. Porque, basicamente, se ele não resolve o problema do que é o caso do IPM, eu não conheço os detalhes particulares, mas por tudo que vocês me contaram, a gente está falando de um buraco substancial, vai faltar dinheiro para tudo aqui. Não, já está faltando já. Mas, Chaim, o problema aumenta porque, com o envelhecimento da população, o que acaba acontecendo é que a parcela da população em idade de trabalho que está contribuindo diminui e a parcela que recebe aumenta. O resultado disso aqui é o seguinte: por exemplo, no caso dos estados, isso eu estudei, depende estado a estado, mas é entre 20 e 30 anos. Se a gente não mudar absolutamente nada na regra de aposentadoria dos servidores estaduais, entre 20 e 30 anos, todos os recursos de arrecadação do Estado serão exclusivamente para pagar a aposentadoria. Não sobra um centavo
para mais nada. Dependendo do estado, leva 20 anos, dependendo, leva 30 e alguma coisa. Então isso não é privilégio de Ribeirão Preto? Tá geral por aí? Não é privilégio de Ribeirão Preto, mas só torna mais importante... Infelizmente. Só torna mais importante solucionar em Ribeirão e no resto do Brasil, em todos os lugares. O fato de não ser privilégio de Ribeirão Preto não é uma razão para não se resolver o problema em Ribeirão. Sete receitas, se parar de pagar, são 7 receitas, 7 arrecadações, ele deve hoje. 7 arrecadações anuais? 7 anos de arrecadação? 7 anos de arrecadação deve. Basicamente, isso aqui, Chain, traz uma discussão que eu acho que é importante e que normalmente as pessoas não gostam de ter. Tem uma coisa que eu acho que é absolutamente sacrossanta, que é direito adquirido. Mas eu acho que no Brasil confunde-se direito adquirido com privilégio adquirido. Privilégio não é direito. Se a gente considerasse que qualquer privilégio do passado não pode ser tocado, basicamente, o Brasil até hoje é um país escravagista. Já foi direito do senhor de engenho ter o seu escravo. Um direito que é absurdo, que é um privilégio e que é apenas de alguns, como é que eu separo direito de privilégio? Um direito, ou ele tem que ser universal, ou se ele é de um determinado grupo exclusivo, o fato que aquele grupo tem aquele direito tem que beneficiar a sociedade como um todo. Então, se você me fala, olha, direito a ensino básico é um direito que, mesmo que seja para um grupo mais pobre exclusivamente, tem que ter, eu acho que tem que ter, porque se essas pessoas estiverem melhor formadas, elas vão beneficiar a sociedade como um todo. Não é o que acontece com esses casos de aposentadorias que sugam todas as receitas. E no STF agora, esse reajuste aí, como é que você vê isso? Eu acho um absurdo. Eu acho um absurdo por uma razão dupla. A razão, para ser franco, que mais me choca é o acordo que há no STF onde decide-se que, muito bem, se vocês não me dão aumento, eu mantenho o auxílio moradia. A partir do momento que passa o aumento, aí eu tiro o auxílio moradia. A primeira coisa que fica óbvia aqui é que o STF não está julgando de acordo com a lei. Ele está julgando de acordo com um acordo político. Só que o STF deveria ser um órgão de justiça e não um órgão de política. Ele se descaracteriza e perde a razão de existência fazendo isso. Esse é o primeiro aspecto. O segundo, que mais me choca, é quando eu vejo a argumentação do Fux para, no fundo, revogar uma decisão dele próprio de 2014, tem uma parte que ele fala o seguinte, olha, isso aqui não pode ser mantido, no caso do auxílio moradia, por uma questão de falta de recursos públicos. É absolutamente verdadeiro o comentário, só tem uma questão. O custo do aumento é maior do que o que deixa-se de gastar com o fim do auxílio moradia. Se esse argumento é verdadeiro, não vale o aumento que eles tiveram. Então, esse processo todo, o que eu acho é que ainda existe no Brasil, no setor público... Deixa eu dar um passo para trás. Acho que um dos grandes problemas brasileiros é que nós temos grupos de interesse e castas que jogam contra o interesse do país. Um dos mais graves se encastelou no setor público. O que isso significa? Nos últimos anos, no setor privado, a gente teve um aumento brutal de desemprego, teve queda de rendimento das pessoas e o que a gente viu, o setor público foi tratando como se nada disso acontecesse e continuando a aumentar as suas benesses. Isso não dá para continuar. Ricardo, olha lá, tem uma fã da Holanda. A mulher entrou ao vivo agora aqui pelo Facebook para dizer que aqui na Holanda trabalhamos até 67. Adoro esse homem. Eu não sei se é você, se eu sou eu, Maurílio. Mas eu acho que é você, né? Tem uma outra aqui, ó, de Campinas. Como é que esse povo entra de Campinas? O Ricardo é o máximo. Saludo desde Ibiza, Espírito Santo. Cara, isso deve ser sua arte, não, viu, Isa? Eu acho que essa Ibiza não é Espírito Santo, não. Eu acho que aquele ES é de Espanha, Chain. A menos que tenha um Ibiza no Espírito Santo que eu não sei. Mas ES eu acho que é de Espanha. Tem razão, olha... Você falou, ô Chain, só o seguinte... turma? Ô Chain, só para dizer o seguinte, você dizia que isso aqui não era o Manhattan Connection, isso aqui é o Global Connection, tá o mundo inteiro aqui, Deixa eu te falar, exatamente. Tem um cara que entrou de Campinas, Ricardo, com o que está desenhando no Ministério da Economia, sem nada muito grave no cenário externo, que faixa, sem nada no mundo externo, que faixa você imagina, é o que a gente comentou, todo mundo quer saber do dólar flutuando. Se eu soubesse, se ele soubesse, eu ia... Olha, mas eu vou te dar uma resposta rápida $1 milhão disso aqui. Dólar, não, do jeito que o cara montou a pergunta, a resposta é fácil. Qual? Porque é sem nada acontecendo no cenário externo. Sem nada acontecendo no cenário externo, o dólar vai cair e vai cair bastante. O problema é que tem tudo acontecendo no cenário externo e de negativo que empurra o dólar para cima. Então, aqui tem uma queda de braço, que é o cenário externo empurrando o dólar para cima e o cenário brasileiro empurrando para baixo.
Qual vai ganhar? Depende de quão ruim fica o cenário externo. Hoje o dólar foi a 3,88, né? Pois é. Então, agora o problema... Olha lá, Ricardo, olha lá, tem uma pergunta direta ali, ó. Você vê achando uma migração previdência baseada em capitalização? Eu adoraria, Rômulo, eu não sei dizer se isso vai acontecer, mas a atual equipe econômica, ela já analisou 11 propostas diferentes de reforma da Previdência, além da proposta anterior do Temer, que já estava lá. Uma delas é exatamente essa, que é a proposta do Paulo Tafner e do Armínio, que é a mais, de todas elas, na minha opinião, a melhor de todas. Ela gera mais justiça, mais equilíbrio e o mais importante, ela é uma reforma permanente, porque o Brasil já fez várias reformas. O Fernando Henrique fez reforma na Previdência, o Lula também, mas eles foram mais remendos do que reforma, porque elas não mexeram numa questão básica. As regras têm que mudar quando a expectativa de vida muda. Então o que acontece? Como a população brasileira vive cada vez mais e com qualidade de saúde cada vez maior, cada vez que isso não é só no Brasil, está acontecendo no mundo inteiro. Cada vez que isso aumenta, infelizmente, é assim que funciona, a gente vai ter que trabalhar um pouquinho mais para que as contas fechem. Aliás, que bom que isso está acontecendo, que bom que a gente está vivendo mais, né? Aqui tem um Rick de Carvalho que pergunta o seguinte: quanto tempo se vai e vem nos gráficos da economia demora para afetar diretamente o cidadão comum? Olha, já está afetando vários cidadãos comuns, mas para afetar todo mundo vai demorar muito. O que eu quero dizer com São isso? São Francisco Olha, também? No Brasil... Ricardo, nós estamos com moral mesmo, hein, cara? Acho que é um Global acho que o meu programa aqui não tá mole, não. Olha que é São Francisco, que acompanha no Manhattan. O próximo, Chain, é bom você sair da Globo e vir para cá. Acho que aqui que vai... O próximo lá, Chain, é o seguinte, eu não sei se você viu que pousou a sonda em Marte, ela vai mandar uma pergunta pra gente aqui então, também, diretamente de Marte. Mas aonde você entende que pode o cidadão comum? Então, o que acontece é o seguinte, a grande coisa tem a ver com emprego. A gente teve nos últimos... Acho que vale a pena colocar em perspectiva. O Brasil viveu nos anos Dilma a maior contração econômica, o PIB encolheu 10%. Nos últimos 120 anos, nunca tinha tido uma crise tão longa e tão grave. Esse é o primeiro ponto. A partir daí, a taxa de desemprego ficou gigantesca. O que acontece? Como eu dizia, no ano passado, tiveram 1.900.000 pessoas que antes não tinham emprego e passaram a ter. Para esses cidadãos comuns e as suas famílias, já melhorou o ano passado. Esse ano, a gente está falando mais ou menos mais 2 milhões de novos empregos, pouco menos, o ano não fechou, a gente não sabe muito bem como é que vai ficar, mas nessa faixa que vão acontecer, para esses cidadãos comuns, também melhorou. A questão é, ainda há dezenas, sem falar do desemprego oficial, a taxa que a gente está falando de 12, 13 milhões, na hora que você vê as pessoas que têm subemprego, que têm tudo, tem dezenas de milhões de brasileiros para quem não melhorou. E por que vai demorar para melhorar para todo mundo? Porque a gente nunca tinha ido tão fundo no buraco. Quando você afunda muito, a gente saiu daqui de cima, você afunda muito, só para voltar onde estava aqui, vai demorar. Isso vai levar anos, entendeu? Não tem como ser diferente. Muito tempo vai demorar. Eu creio que nós estamos... Mas quando você junta, Chain, o Ricardo falou no começo da intervenção dele, falou uma coisa muito importante. Incompetência com desonestidade. Quando você junta isso aí, dá um caldo mortal. E foi o que aconteceu durante esse período desses 13 anos para trás. Aí é uma coisa louca e que realmente abriu um buraco muito maior do que a maioria das pessoas tem ideia do que seja o tamanho dele. Tem um aqui bravo com a Globo, viu? Acho que com você, só quem defende essa reforma da Previdência Social são os ricos e a Rede Globo. Então, mas peraí, que aí eu quero fazer um comentário. Nada a ver com a Globo, mas tudo a ver com os ricos. Esse é um dos enganos que acontecem. A reforma vai ajudar os mais pobres, porque o que acontece hoje é que o dinheiro que iria para saúde, educação e programas sociais, ele está sendo desviado para cobrir a aposentadoria, sendo que a aposentadoria no Brasil concentra a renda, porque a média do benefício do aposentado é maior do que a renda per capita, ou seja, a renda média do brasileiro. É o contrário, o maior beneficiado disso aqui é o pobre. Aqui tem um que pergunta aqui, economia keynesiana ou Mises? As mudanças estão sendo questionadas. Você acha que Bolsonaro terá coragem de tomar medidas liberais? Será eficaz para o Brasil? Rodolfo pergunta. Isso aqui, ó. A lógica de Orlando também? Você tem ido para Orlando, Ricardo? Seu amigo? Então tá bom. Eu até fui a Orlando, o ano passado, por coincidência, eu fui a Orlando algumas vezes, tenho 2 filhos pequenos, fazia tempo que eu não ia, mas enfim. Essa pergunta... A pergunta é a respeito do liberalismo. Eu acho que uma das grandes expectativas que se formaram
É uma mudança na linha de política econômica do governo, que nos últimos anos foi muito intervencionista. O que o Brasil do PT acreditava era que o governo tinha que ter uma participação significativa na economia. Diga-se de passagem, não por acaso a corrupção foi tão grande. Quanto mais o governo participa da economia, isso não é no Brasil, é em qualquer país do mundo, maior tende a ser a corrupção, porque passa a ser mais interessante você ter uma boa relação com o governo do que você ser competente. Isso distorce completamente. É aí onde entra a questão do liberalismo. O que se espera é que se desmonte esse aparelho. E a outra coisa, que essa já está acontecendo, é que se desmonte o aparelhamento político dentro do Estado. Em outras palavras, que você tem um monte de cargos que deveriam ter técnicos e que na realidade são colocados políticos e que acaba virando um grande mercado de barganha para esses políticos e trava o funcionamento do país. Estou impressionado. A Trindade Goiás, não sei quem é, Ricardo, apresenta o erro do passado, consequência do presente e solução para o futuro. E outro aqui entrou agora de Boston, marido assistindo em Boston, a moça estava falando. Marido dela deve ser, né? Agora tem uma pergunta aqui que eu também gostaria de entrar no meio dessa pergunta aqui. Olha lá, marido assistindo de Boston. Não entendi essa, Ângela. Marido de quem? Da Isa? Aqui é o seguinte, a gente já está até conversando, tem dois casos aí que são polêmicos desse ministério do Bolsonaro, que é educação e relações exteriores. Eu acho que polêmico você está sendo bondoso. Em geral, eu acho que o ministério que o Bolsonaro tem feito, tecnicamente, é muito bom. Acho que os critérios de indicação foram muito bons. Quando houve algo de participação política, na maior parte dos casos, acho que fazia sentido. Por exemplo, a indicação do ministro, no caso a ministra da Agricultura, sair com indicação da bancada agrícola, faz sentido. Aconteceu com o Ministério da Saúde a mesma coisa, faz sentido. Os dois casos que eu acho que fogem disso são a parte de relações exteriores e especificamente educação. No caso de educação, para ser franco, me parece até mais grave, porque o que a gente teve houve uma indicação inicial de um técnico competente que foi barrado por uma bancada, que é a bancada evangélica, que no fundo é uma bancada religiosa. Então você está falando que é da educação que você está falando. De educação. Que eles barraram o Mozart. Exatamente. Que é um cara fantástico, extremamente competente, que tem um histórico. Exatamente. Talvez ali o cara pergunta, Ricardo, fim do papel moeda ajuda a lavar dinheiro, com o Moro na justiça e o Guedes na economia, você acredita que pode acabar o papel moeda no Brasil? Tem alguns países que estão tentando acabar isso, principalmente os países nórdicos. A Suécia foi o primeiro que avançou nisso aqui. Tem feito experiências de fato para acabar com o dinheiro como papel. Você passa a ter só o dinheiro eletrônico, porque isso passa a ser mais rastreável e aí, teoricamente, isso ajudaria a diminuir os problemas de corrupção. Então é uma das coisas que de fato vem se tentando. Não sei se o Guedes e o Moro têm intenção de avançar nesse caminho ou não, mas olhando a longo prazo, eu diria que é uma tendência que na prática já vem acontecendo, mesmo que o governo não faça isso. Cada vez mais as transações econômicas são feitas sem troca de dinheiro em papel. Cada vez mais são meios eletrônicos, cartão e tantos outros que existem. A gente observa aqui em Ribeirão Preto, você sempre tem conhecimento que sempre foi terra do álcool, parte de cana, tudo, Califórnia brasileira e assim por diante. A gente, hoje, Ribeirão Preto, e Maurílio pode muito bem posicionar, ela é muito prestadora de serviço. Nós não temos aqui grandes indústrias hoje. E o álcool, como está isso, Maurílio? Como é que você enxerga isso hoje, que pode gerar emprego aqui? Ribeirão tem 3.000 e poucos estabelecimentos industriais, tem grandes indústrias, tem pequenas empresas, tem microempresas, tem um parque industrial bastante diversificado, se você olhar ainda junto com a prestação de serviço. Tem um monte. Mas na verdade, essa era uma região, essa era a maior região produtora de cana do mundo. E aí você gerava álcool, gerava açúcar, essa coisa, energia. E isso sofreu com o governo Dilma, sofreu um baque extraordinário. Quer dizer, no momento em que ela entrou na Petrobras e jogou os preços da gasolina artificialmente para baixo, ela conseguiu fazer um estrago enorme nesse setor, que não se recuperou ainda. São 100 empresas que fecharam no Brasil, 100 usinas que fecharam no Brasil. Isso realmente foi um desastre enorme. Vai se recuperar? Está se recuperando, vai aos poucos, e agora não está se recuperando por causa de açúcar, o etanol até está aquecido, está bem, nós estamos substituindo muito, os preços de gasolina estão altos, o preço do álcool estava mais barato, mas isso foi uma época. Agora você vai ter que se adaptar
essa nova realidade. Mas voltando para o governo, voltando para o que o Ricardo estava dizendo, né, eu acho que o Bolsonaro, eu concordo com ele inteiramente, foi muito feliz na escolha. Vamos ver o que esse pessoal vai entregar. Vamos ver a partir de 1º de janeiro o que esse pessoal vai entregar. Vai ter uma resistência enorme, porque o Brasil está inteirinho aparelhado. Quer dizer, todos os órgãos que essas pessoas vão administrar, eles têm um aparelhamento total, ou seja, tem gente lá que vai sabotar de todas as maneiras. E isso é que nós vamos ter um sofrimento que eu acho grande aqui no Brasil para resolver isso. E aí outra coisa que o Ricardo falou são aquelas pessoas que trabalham contra o país, porque é impressionante o número de brasileiros que trabalham contra o Brasil, e principalmente na classe política. E haja visto a questão da Previdência, não há nenhuma dúvida, não existe uma pessoa que você converse tecnicamente, olho no olho, que a pessoa seja contra a reforma da Previdência. Não tem nada de rico, de pobre, de remediado, nada disso. Quer dizer, não há nenhuma dúvida com relação a esse assunto. É um assunto que é absolutamente definido. Agora, obviamente, por que isso não foi aprovado até agora? Por que não se fez uma mini-reforma agora até o final do ano? Isso só agora não vamos conseguir responder isso da agora para frente, aí. Tem uma pergunta ali no ar. Em relação ao liberalismo e desaparelhamento do Estado, acredita que o país deve vender o máximo possível, manter algumas das estatais ou reter a maioria das ações de alguma mais estratégica? Em geral, em linha geral, eu acho que cada caso tem que ser visto em separado, mas a minha linha geral é quanto mais privatização, melhor. E a razão é muito simples. Privatização ou empresas estatais são um dos mecanismos de aparelhamento e de colocar políticos apadrinhados e que diminui a eficiência da economia. Segundo aspecto é fazer uma comparação internacional. O Brasil tem mais de 400 empresas estatais, os Estados Unidos e a Inglaterra têm 16, a Suíça tem 4, o Chile tem 25, se não me engano. É só pegar países que deram certo e que não deram, o que você vai descobrir é que o número de estatais menor leva a empresas mais eficientes, leva a menos intervenção da classe política, leva a mais geração de riqueza, sem um detalhe, porque a venda da empresa, da privatização, ela tem 2 impactos positivos, além desse ganho de eficiência, tem 2 outros impactos positivos importantes. O primeiro deles é a receita. A receita pode ser usada para abatimento de dívida, por consequência, redução do endividamento público. Dinheiro que antes ia para pagar juros da dívida vai servir para ir para a saúde, para a educação, para onde ele tem que ir. Segundo aspecto é que essas empresas passam a pagar imposto, e o aumento de arrecadação de imposto, por sua vez, faz com que também melhore as contas públicas e sobra mais dinheiro para a segurança, para a saúde e para todo o resto. Eu queria só pegar um gancho do Maurílio rapidamente aqui, quando ele falou do impacto negativo que o governo Dilma teve no setor sucroenergético e o impacto que isso tem em Ribeirão. Porque isso é brutal. Para ser um pouco mais específico, as pessoas normalmente, quando falam do impacto da Petrobras, elas olham para o... A gente fala da ineficiência e da roubalheira. A Petrobras é um exemplo claro que a roubalheira, por gigante que tenha sido, foi pequena perto do impacto da capacidade de fazer bobagem. Sendo específico, as maiores estimativas de roubo da Petrobras que eu vi falavam em 40 bilhões de reais. Só que quando a Dilma assumiu, a Petrobras era uma empresa que valia 530 bilhões de reais e que devia 70 bilhões de reais. Isso foi no dia 1º de janeiro de 2011. Em dezembro de 2015, que é no dia 3 de dezembro de 2015 é que o impeachment começa a andar, até aquele momento, naquele momento a Petrobras valia 70 bilhões de reais e devia mais de 500. Por quê? Não, exatamente, inverteu. E por que isso aconteceu? Por uma razão muito simples, pela política de preço que foi muito bem colocada. A Petrobras comprava petróleo caro e vendia barato. Só que quando ela vendia petróleo muito mais barato do que o preço que deveria ser, ela matou a competitividade do setor sucroenergético. O que o setor fez? Falou, não dá para vender álcool, vamos vender açúcar. Só que como o Brasil é o maior exportador mundial de açúcar, ele encheu o mercado mundial de açúcar. Você vê outra coisa, o preço mais alto do açúcar histórico é dezembro de 2010. A Dilma toma posse, se não me engano, acho que eram $32, eu não me lembro exatamente. Mas o que a gente tem é, a Dilma toma posse no dia 1º de janeiro de 2011, o preço despenca. E aí o que a gente teve, aí Maurílio, por favor, me corrija se eu estiver errado, mas se eu não me engano, o endividamento do setor, e isso porque a situação já vem melhorando, ainda se não me engano dá 3 anos de receita, não é isso? 3 anos de receita. É.
São 140 bilhões de reais. Mas, Ricardo, só complementando, se fosse só a Petrobras, estava ótimo, mas foram todas as estatais. Eletrobras, Banco do Brasil. Vocês viram no Banco do Brasil o que aconteceu, na Caixa Econômica o que aconteceu? Quer dizer, não é possível que nós brasileiros, que a gente tenha sangue de barato na veia e que a gente não consiga enxergar o tamanho do problema. O problema é os fundos. Ricardo, me explica para mim, para o Chaim, que eu gostaria muito, como é que você faz para quebrar um fundo de pensão? Quebraram todos os fundos de pensão. Todos os fundos de pensão. Igualzinho o fundo de pensão dos servidores públicos aqui de Ribeirão Preto. Todos. É fácil. Como é que eles fizeram isso? Aí tem dois aspectos. O primeiro, a gente falava de regras que são insustentáveis. Mas nesse caso teve um outro fator. Quer dizer, foram colocados, basicamente quem tocou os fundos de pensão foram, mais uma vez, indicações estatais. Esses fundos foram usados de acordo com o interesse político do governo e fizeram um monte de investimentos que qualquer um que entende de investimentos, estivesse cuidando do seu dinheiro, não faria nunca. Porque o objetivo, basicamente, não era cuidar do dinheiro do pensionista que estava lá. O objetivo era fazer política, quando não roubar, propriamente dito, o dinheiro. Está claro que o Ricardo está colocando, serve para Ribeirão Preto, né? E todas essas empresas que dão prejuízo hoje para a Prefeitura, que nós vamos apresentar junto com o Maurício no 2030, nós vamos fazer uma série de dicas para eles, se puder apoiar, ótimo. Acaba com essas empresas mistas que ele tem, empresa, autarquia, não sei o quê, dão prejuízo e não estão aí sem fazer nada. E o pior, pagam impostos, porque quando é mista, paga imposto. Se ela privatiza ou fecha, ele vai ganhar dinheiro. Mas eu queria te fazer duas perguntas, quero aproveitar aqui os telespectadores. Vamos falar mais uma do governo Bolsonaro, depois nós vamos falar do internacional. Combinado. Que o Ricardo, o que esperar para o Brasil nos próximos anos? Será o fim do mundo, como a esquerda tem anunciado, ou será a glória, como os bolsonaristas pronunciaram? Paula de Almeida. Provavelmente nenhum dos dois. No mundo real, a gente tem altos e baixos. As coisas não funcionam perfeitamente. Agora, entre os dois extremos, eu acredito que vai estar mais perto da glória do que do fim do mundo. O fim do mundo a gente já viveu. Faz poucos anos, ao longo da era Dilma, a gente viveu o fim do mundo, a versão brasileira do fim do mundo. Como eu falei, é o pior desempenho da economia brasileira em 120 anos. Então, o que eu posso dizer é, o governo Bolsonaro pode se provar tão incapaz quanto o governo Dilma? Claro que pode. Agora, é fácil? Não. Tem que se esforçar demais para conseguir fazer isso. O Ricardo, aqui tem duas coisas. O Mercosul já está fadado ao fracasso ou existe alguma possibilidade, vontade política de dinamizá-lo? O recente acordo de livre comércio com a China já não debilita ele? Ele foi um fracasso desde que foi assinado. Eu estava na Casa Rosada, o Sarney foi lá assinar esse acordo do Mercosul. Isso nunca funcionou. É que a grande questão é que o Mercosul nunca foi visto. Antes disso, o Brasil nunca, de fato, teve uma política de abertura comercial. E o Mercosul acaba funcionando para barrar essa abertura comercial, porque o Mercosul faz é que ele dificulta, por exemplo, impede que o Brasil faça um acordo direto com a União Europeia, que seria muito mais importante para a gente. Então, nos moldes atuais, o Mercosul está fadado a não funcionar. A questão é, ou a gente muda substancialmente o Mercosul, ou deixa o Mercosul de lado e precisa, assim, fazer grandes acordos com grandes mercados. Fundamentalmente, estou falando de Estados Unidos, Europa e China. Que aparentemente não é difícil, Chaim, mudar isso aí. Com o Macri lá na Argentina, provavelmente são os países líderes do Mercosul, Argentina e Brasil, provavelmente não seja difícil. Augusto Malheiro está te fazendo uma pergunta ali. Augustão? Augusto, minha opinião sobre a queda de braço entre Estados Unidos e China não devia trazer boas oportunidades para o Brasil? Já está trazendo. Na parte prática, aliás, é uma das brincadeiras que eu faço, eu falo, quem ganhou a guerra comercial da China com os Estados Unidos? O Brasil, sendo específico. O Trump coloca sanções comerciais e impostos em cima de tudo quanto é produto que vem da China. Se ele achava que o chinês não ia reagir, eu não consigo acreditar nisso. O fato é que o chinês reagiu. Como? Sobretaxando produtos americanos, entre os quais soja. O Brasil é o maior exportador para a China, os Estados Unidos são o segundo, até recentemente, relativamente perto do Brasil. O que acontece? Com a soja americana chegando 15% mais cara no mercado americano, as exportações que antes, o que os chineses compravam dos americanos, passaram a comprar do Brasil. O resultado, exportação brasileira de soja, depois dessa guerra comercial, cresceu mais de 20%. Então, até agora, o Brasil é o grande vencedor. O que me preocupa é que depende até onde essa guerra comercial vai
ótimo para nós. Agora, dependendo do grau que ela atuar, ela joga a economia mundial inteira numa recessão e aí não tem ganhadores, tem só os que perdem menos. Isso é que me preocupa indo para frente. E a minha grande dúvida é a seguinte, por um lado, eu fico me colocando na posição do Trump. A gente pode falar o que quiser dele, mas uma coisa a gente precisa reconhecer. Tudo que ele prometeu na campanha, ele tem feito. Grande parte era bobagem, mas tem feito. A guerra comercial é um dos que cai nesse caso. Então, ele prometeu que ia jogar duro com a China, tem jogado duro. Agora, eu falei do impacto da soja. Os estados exportadores de soja são exatamente os estados que apoiam o Trump, ou seja, o eleitorado do Trump está se machucando com a medida que ele tomou. Em algum momento, o Trump vai ter que escolher. Ou ele fala, isso aqui não deu certo, enfia o rabinho entre as pernas, volta atrás. Se ele fizer isso, ele resolve esse problema. Mas não tem a cara do Trump isso aqui. Então eu não sei como é que essa coisa honestamente evolui. A minha sensação é que pode ficar pior antes de ficar melhor. Você sabe que o Ricardo falou uma coisa aqui que me dá um frio na espinha, Ricardo. Eu quero saber se você está de acordo. Realmente é exatamente isso que você falou. E das 90 milhões de toneladas que a China importa, 70 e poucos milhões de toneladas é do Brasil hoje, 77 agora com essa guerra comercial. Amanhã, uma mudança qualquer disso, e aqui nós estamos largando o pau, plantando soja e exportando matéria-prima. Não estamos industrializando nada, que essa devia ser a grande preocupação do próximo governo. Fica aqui minha sugestão para a ministra da Agricultura, que é uma pessoa super competente, conhece bem isso. Então, o dia que isso der um desarranjo nisso, pode ter uma repercussão aqui dantesca. E Maurílio, pegando o teu ponto, como é que a gente faz o que você está propondo? Se chama reforma tributária. E por que a gente primeiro tem que fazer a reforma da Previdência? Porque se a gente não cortar os gastos públicos, uma reforma tributária, por mais que ela simplifique, que é parte do que ela tem que fazer, ela vai acabar com uma carga tributária maior e a gente precisa de uma carga tributária menor. Por isso, primeiro a gente precisa da reforma da Previdência para cortar os gastos públicos. Sendo feita a reforma da Previdência, uma boa reforma tributária precisa mudar a seguinte situação. Por que acontece esse quadro que você falou? Uma das grandes razões é que o imposto que a gente paga no produto industrializado é muito maior. Eu fiz um estudo em 2015, se não me engano. Dezembro de 2015, eu peguei o preço de uma saca, peguei o preço que era 1 quilo de café. Comparei esse preço de 1 quilo de café em grão com o preço de 1 quilo de cápsula de expresso. Se não me engano, aumentava 36 vezes o preço. O Brasil exporta o café em grão, importa as cápsulas de expresso. Só que o problema é que o imposto que era pago, ele não aumentava 36 vezes, ele aumentava 97. Então a gente nunca chega a fazer isso aqui. A forma de resolver não é colocando mais imposto em cima do grão de café, é tirando imposto da produção da cápsula. E por isso que eu dizia, para poder tirar imposto lá, só tem um jeito. A gente precisa cortar os gastos. Tem uma pergunta aqui, só para a gente encerrar também essa história internacional. O Brasil pode fazer negócio com China e Estados Unidos ao mesmo tempo? A abertura comercial com os dois países é possível? Te pergunta aqui Roberto Silva. Roberto, não só pode como deve. Isso é um falso dilema. A gente não deve ter que escolher entre os dois. Ao contrário. Aliás, eu vou um pouco mais longe. A gente precisa aumentar ao máximo os nossos parceiros comerciais. Um dos grandes presentes que o Trump nos deu porque foi uma coisa que me tocou pessoalmente. Há 3 ou 4 anos, eu tive uma reunião com a secretária de Estado de Comércio dos Estados Unidos. Eu saí horrorizado, isso em Washington. Na época, o Brasil tinha acordos bilaterais de comércio com 2 dos maiores mercados consumidores do agronegócio mundial. Os Estados Unidos tinham com 4. Só que naquele momento, os Estados Unidos estavam negociando mais 5 acordos, o Brasil com mais nenhum. Em resumo, eles iam ter o mercado inteirinho para eles. O Trump, para nossa sorte, parou com tudo isso, o que garante que o Brasil possa ter acesso a todos esses mercados. Resumo da ópera? Sim, temos que fazer negócio com a China, com os Estados Unidos, com a Europa, com o resto da Ásia e com a América Latina. Tem uma pergunta lá para você. Aproveitando, Ricardo, aproveitando, isso pode desmistificar muito desses mal-entendidos que tem havido, declaração do ministro de Relações Exteriores, etc. Nós temos que ter comércio com todo mundo, mas nos governos passados, nós priorizávamos comércio com países que não tinham condições de comprar, que não tinham condições de pagar, como nós estamos pagando a conta. Quem está pagando a conta é o Brasil agora, todos esses países que devem para o Brasil. Então você tem que vender para quem não tem que vender para a China, para os Estados Unidos, para todo mundo que quiser comprar, mas que tenha condições de pagar. Esse é tão simples quanto isso. Maurílio, reforçando até o teu ponto,
é que eu acho que nós não priorizamos comércio. A questão é que a nossa política de relações exteriores não foi voltada para comércio. Foi voltada para uma questão geopolítica ideológica. Quer dizer, era contra os Estados Unidos. Tudo que era a política contra os Estados Unidos. Então é uma estupidez. E não tem nada a ser contra os Estados Unidos quando isso nos beneficia. Agora, ser contra os Estados Unidos quando a gente sai perdendo é uma burrice que não tem razão nenhuma. O número de prestatais é excessivo, cerca de 165. O Estado precisa ter tamanha participação na economia? Não, essa é facílima, de jeito nenhum. Não precisa, não deve, nos países que deram certo, que se desenvolveram, isso não acontece. E muito se fala que não, tal empresa, a Petrobras é nossa, qualquer coisa assim. Peraí. Nossa, para quê? Para a gente pagar o prejuízo que ela teve, que é o que você fala, a mesma coisa das empresas estatais municipais que você comentava, quando a conta é nossa. É o que acaba acontecendo quando você tem uma estatal que gera prejuízo. Repete para ele, quem fez essa pergunta, o que você já falou lá atrás. Quer dizer, quantas empresas estatais nós temos? Quantas empresas estatais tem os Estados Unidos? São 4 na Suíça, 16 nos Estados Unidos, 16 no Reino Unido. Se não me engano, são 25 no Chile. A Holanda tem menos do que isso e por aí vai. Enfim, tem uma lista. Se você entrar em alguma das minhas redes sociais, você vai encontrar, tem um post especificamente isso. Eu não vou lembrar todos os números de cabeça. Por que tem tanto banco no Brasil? Eu te pergunto, Marcelo. Esse é o motivo de juros bancários serem tão altos? Porque tão poucos bancos. Bom, perfeito, é o que eu ia falar, exatamente. Não, porque é tão poucos bancos? Sim, a resposta é porque, por várias razões. Uma delas, que a gente desincentivou a presença de bancos no Brasil. Vou dar um exemplo aqui. Os bancos estrangeiros andaram saindo muito do Brasil nos últimos anos. Um dos casos marcantes disso aqui, o Citibank, que tinha operações de varejo e de atacado, vendeu as operações de varejo para o Itaú, exatamente. E segundo uma declaração do ministro Barroso do Supremo, numa apresentação que ele fez em Londres no ano passado, saiu por quê? 1% do resultado do Citibank vinha do Brasil. 93% das ações trabalhistas do Citibank aconteciam no Brasil. A gente criou uma legislação que desincentiva, e não é banco, isso é qualquer negócio. É uma das coisas que a gente precisa mudar. A reforma trabalhista já avançou um pouco, mas ainda tem muita coisa que a gente precisa simplificar. Mas, resumo da ópera, por que os juros são tão altos no Brasil? Causa número 1, o déficit público gera um governo que precisa se financiar numa quantidade gigantesca. Então, o Brasil tem pouca poupança, é o primeiro problema, é um país com concentração de renda grande, muita gente não ganha o suficiente para poupar, a gente poupa pouco. Do que poupa, o governo fica com a maior parte. O que sobra para a iniciativa privada é pouco. Resultado, o custo fica alto. Aí, para completar, tem uma questão técnica que chama compulsório bancário, que é a parte que os bancos tomam emprestado, o dinheiro que eu coloco no banco, tem uma parte que o banco precisa separar e colocar no Banco Central, deixar lá como garantia. No Brasil eles são muito mais altos do que no resto do mundo. Alguns pagam, outros não, varia caso a caso. Mas a parte importante disso aqui é que esse dinheiro não sendo emprestado significa que se eu coloquei 100 lá e ele só vai emprestar, digamos, 50, o que ele tem que cobrar nos 50 só para ficar no 0 a 0 é o dobro. Só que, obviamente, ele quer ganhar dinheiro. Ainda por cima tem o risco dele não ser pago, tem um imposto que ele paga. Quando você vai jogando uma coisa em cima da outra, a taxa é enorme. E aí o último ponto que você colocou, falta competição no Brasil. A concentração entre os maiores bancos é gigantesca. Como é que a gente resolve esse problema? Tem que mudar duas coisas. A primeira delas é incentivar as fintechs, as operações financeiras de empresas novas que usam tecnologia e que, quanto maiores e mais fortes elas são, mais competição vai ter, mais os bancos vão ter que baixar tarifas, incluindo a taxa de juros. Segunda coisa, tem alguns absurdos da nossa legislação. Por exemplo, por que tem pouco banco? Porque você não pode, se você quiser montar um banco, você não pode. Você precisa de uma licença bancária. Só que o número de licenças bancárias é fixo. Então, para você comprar, você precisa comprar um banco que já existe. Normalmente, como é que funciona? Você compra um banco que quebrou. Quando você compra um banco que quebrou, você paga o preço da licença bancária. Por outro lado, você compra uma coisa que é um crédito tributário. Em outras palavras, como aquele banco perdeu o dinheiro, aquele prejuízo, o lucro que você tiver até aquele prejuízo, você não paga imposto. Digamos que aquele banco perdeu 100 milhões de reais. Os seus 100 primeiros milhões de reais de lucro, você não vai pagar imposto. Isso aqui chama compensação tributária. É um crédito tributário que é comprado aí. A grande questão é o seguinte, isso só vale se quem compra for uma instituição brasileira. Se o banco estrangeiro comprar,
Ele tem que pagar a mesma coisa lá, só que ele não tem o crédito tributário. Então a gente criou um monte de coisas para impedir que os bancos estrangeiros estejam aqui e compitam com os nacionais. Quanto mais competição tiver, menos juros e melhores serviços todos nós vamos ter. Alexandre de Fornes, de Boston. Pelos bancos brasileiros com muita competência. Alexandre de Boston, te pergunto, quando os aumentos crescendo do salário mínimo afetou os empregos? O salário mínimo no Brasil, ele mais do que o desemprego, eu não acho que o desemprego brasileiro foi alto porque a gente viveu uma recessão gigante. Não é porque o salário mínimo subiu. Agora, o salário mínimo teve um outro impacto negativo brutal, porque no Brasil, o benefício mínimo da Previdência, que é o que quase todo mundo, a maior parte do pessoal do INSS, ganha um salário mínimo. Só que cada vez que aumentou o salário mínimo, o benefício da Previdência aumentou. Como nos últimos 15 anos o salário mínimo aumentou muito além da inflação no Brasil, isso também explica o tamanho do déficit de Previdência que a gente teve. Ricardo, aqui, ó, explica o que está acontecendo com a Venezuela, se lá tem tanto petróleo. Por que está acontecendo isso? É a culpa dos Estados Unidos mesmo? Te pergunta aqui o Ricardo. Hein? Pois é. Não, a culpa definitivamente não é dos Estados Unidos. Primeiro, a Venezuela tem uma quantidade de petróleo enorme. Só para dar uma ideia, 96% das exportações da Venezuela são petróleo. Em parte porque eles exportam muito petróleo, em parte porque a economia quebrou e hoje eles não exportam mais nada. Uma única empresa, que é a PDVSA, que é a estatal venezuelana de petróleo, ela responde por 25% da economia venezuelana. E mais do que isso, ela responde por 60% dos recursos do governo, entre impostos, dividendos e outras transferências. 60% do que tem no governo vem da estatal venezuelana de petróleo. O que aconteceu? Nos últimos 15 anos, quando o petróleo estava com preço alto, em vez de aproveitar esse dinheiro, fortalecer a empresa e investir, eles pegaram o dinheiro e financiaram os programas sociais com o dinheiro da empresa. A empresa não investiu, a produção venezuelana de petróleo caiu. Hoje ela é um pouco mais de 30% do que ela chegou a ser no máximo. Com isso, as receitas da Venezuela caíram. Para completar, o preço do petróleo ficou mais baixo. Resultado, eles mataram a galinha dos ovos de ouro e o que está acontecendo é que a economia está afundando. Em resumo, o problema foi o próprio governo venezuelano que criou. Os Estados Unidos não tem nada a ver com isso. Achou um conjunto de má-fé, incompetência, né? Corrupção também, ideologia, né? corrupção. Olha, só agora, total, né? Tem nesse exato momento, nos Estados Unidos, tem um sujeito, essa fala muito de tudo que você está falando, ele era o guarda-costa pessoal do Chávez. E acabou virando o secretário do Tesouro da Venezuela, que é outra coisa que você fala, como é que o guarda-costa do Chávez vira o secretário do Tesouro? Na Venezuela aconteceu. Por quê? Porque ele controlava as operações de câmbio, que é onde se fazia todas as maracutaias e toda a corrupção. Ele sozinho limpou $1 bilhão em dinheiro de corrupção dos membros do governo venezuelano e está contando tudo agora, está fazendo uma delação premiada como aqui. A estimativa é que no total foram $14 bilhões que foram roubados dos venezuelanos nesse processo. Quanto nós temos? 8 minutos. Ricardo, o que você espera para a construção civil no ano que vem? Pergunta Paulo Rodini. Eu acho que a gente deve ter um desempenho bastante positivo e vem do seguinte. Primeiro, esse ano as vendas da construção civil, isso Brasil afora, já tiveram um crescimento de 2 dígitos, em alguns casos altos 2 dígitos. Ficou fácil. Por quê? Porque a construção civil nos últimos anos tinha despencado. Nenhum setor depende mais de confiança e de crédito do que a construção. E aí chega no porquê que eu acredito que a gente vai ter um bom ano. Eu já comentei que a confiança no Brasil está no nível mais alto em vários anos. O segundo ponto é crédito. A taxa de juro básica, a Selic, está no nível mais baixo da história brasileira. Mas e por que o crédito não veio antes? Porque os bancos não tinham a menor ideia do que ia acontecer com a incerteza eleitoral, que ficou para trás. Quando as políticas de governo ficarem mais claras, isso é comecinho do ano que vem, o que deve acontecer é o horizonte que os bancos vão olhar vai aumentar. E tem um último ponto. Um banco quer emprestar pela taxa mais alta possível. O que vem acontecendo é que se a taxa de câmbio não subir, quer dizer, se uma crise internacional não levar o dólar lá para cima, a inflação hoje está muito próxima e ligeiramente abaixo da meta de inflação e tende a cair até mais. O que isso significa? Que a taxa de juros longa, que já vem caindo nos últimos meses, a gente até comentou sobre isso, tende a cair mais. O banco prefere travar uma taxa mais alta do que uma mais baixa. Se ele acha que a taxa daqui a um ano vai ser mais baixa do que a de hoje,
Para ele, faz mais sentido emprestar hoje por um prazo mais longo e travar essa taxa e receber, né? Exatamente, do que esperar um ano e emprestar num valor mais baixo depois. Em resumo, eles começam a emprestar em prazos mais longos. Qual é o prazo mais longo de empréstimo? Construção civil. O governo por isso tudo pagando a 10,25, né? Para 2022 imposto, né? Juro, né? E hoje está 6,25. Está todo mundo entrando nessa. E aí tem uma pergunta aqui. Juro futuro. Que é do Bovespa, né? Que todo mundo, né? Hoje nós comentamos, hoje de manhã subiu, depois despencou, veio aqui embaixo, agora boa notícia. Subiu tudo de novo, foi lá para cima. E o cara agora, essas maluquices, aí o Ricardo pergunta o seguinte, a previsão de que o Bovespa tenha valorização em 2019, isso é a previsão de todo mundo, com a reforma fiscal, com a reforma Previdência e tal. Caso isso não ocorra, ele te pergunta, o efeito pode ser desastroso, considerando a alta expectativa a ponto de termos agravamento de crise? Bom, a resposta é sim. Se a gente não conseguir avançar na reforma da Previdência, o Brasil vai ter um problema sério fiscal. E isso acontecendo, particularmente se o cenário externo ficar mais difícil, a gente vai sentir, neste caso, o dólar subindo, os juros no Brasil, que eu comentava que teria expansão, não vai acontecer e a gente vai ter a Bolsa caindo no Brasil. Mas tudo isso são com as suas hipóteses, porque eu acho sim que a reforma da Previdência vai avançar. E avançando, essa Bolsa chega a quanto? Fica difícil saber porque depende do cenário externo. E eu acho que o cenário externo está piorando, né? e vai limitar esse potencial de alta no Brasil. É muito importante que o Ricardo está te colocando. Não é simples assim, ó, entra o Bolsonaro, reforma, né, Maurílio? Aqui, por exemplo, tem uma pergunta aqui. Como os Estados Unidos vão lidar com o excedente de soja que está ficando represado lá dentro com essa briga com a China? Quer dizer... uma briga dessa, tem lá, ninguém sabe. O que ele vai fazer com essa soja? A resposta é o seguinte, você pega o preço da soja em Chicago, ele despencou exatamente por causa disso, por causa desse excedente. E aí é que eu digo, que eu tenho certeza que a pressão política interna nos Estados Unidos, desse pessoal da soja, Trump, para com isso. Isso está acontecendo. A questão é que o Trump não é um cara que tem muita habilidade em conseguir voltar atrás nas decisões que ele toma, principalmente nas que ele vinha falando há tanto tempo. Eu não estou conversando com o Michel Temer, né? Senão já teria resolvido isso. Aí é que tá, mas eu acho que é um ponto importante. Quer dizer, falta de capacidade de tomar decisão é um problema. Falta de capacidade de admitir o erro é outro. Mas quando existe um ponto no meio do caminho. Quando ele também fica frágil, como é o Temer, porque ele fez um belo de um trabalho, vamos falar a verdade, muitas reformas passaram aí, tudo, depois ficou frágil, infelizmente todo mundo pula em cima, essa é a minha opinião. Eu acho que ele fez algumas coisas boas para o país. Eu acho que está absolutamente... Uma das vantagens do Bolsonaro, diga-se de passagem, é que ele não herdou o governo da Dilma, ele herdou o governo do Temer. O que isso significa? Que parte dos ajustes que tinham que acontecer já aconteceram. E, diga-se de passagem, a parte mais dolorosa. Porque 2 dos ajustes que a gente precisava fazer, que era trazer a inflação para baixo e colocar as contas públicas em ordem, os 2 exigiam recessão. Porque é a recessão que diminui a capacidade de consumo, que reduz as importações e resolve o problema de contas externas. E é ela que reduz também a inflação. Só que esses 2 problemas estão resolvidos. O problema que falta resolver, que é o problema de contas públicas, é um que não exige recessão. Ao contrário, se o Brasil crescer mais, vai ajudar as contas públicas. Ricardo, então, isso ajuda bastante. 3 minutos, você vai me responder 3 perguntas nisso. Esse é daqui que pergunta o seguinte, você acha que deveríamos acabar com o salário mensal e fazer por hora, como nos Estados Unidos, que é melhor para o trabalhador? Acho que não tem grande diferença, é só uma forma de mensuração. O que eu acho que a gente precisa acabar com o Brasil são coisas enganações, tipo 13º salário. Nada mais é do que você pega o salário que vai ser pago no ano e, em vez de dividir por 12, dividir por 13. Achar que as pessoas ganham mais porque tem isso é igual a mesma coisa de falar que se você cria um ingresso com meia entrada, você vai fazer, eu chamo que é o ingresso em dobro. Você vai fazer o outro cara pagar o dobro, porque achar que vai sair do bolso de quem faz o negócio é uma ilusão gigantesca. Ensinamos para ele como é que faz, né? Põe lá em cima, embaixo, faz a média, chega no ponto, 7,5, todo mundo. Tem mais 2 perguntas aqui para encerrar. Paulo Guedes, superministro, como foi Antônio Delfim, reúne condições de realizar uma nova política de crescimento econômico? Reúne, tem capacidade, a questão é muito do que tem que ser feito exige a aprovação do Congresso. O que a gente vai testar e vai descobrir é se
a política do Bolsonaro, de fato, de passar por cima dos partidos e de negociar com as bancadas temáticas, vai conseguir garantir o apoio que é necessário para o avanço das reformas. Bolsonaro faz a hipótese disso e a segunda, que como ele tem um canal direto com a população através das redes sociais muito forte, a pressão que ele vai colocar ali, mais essa negociação vai garantir. Isso nunca foi testado, a gente vai descobrir na prática. Se conseguir, condições técnicas, definitivamente, o Paulo tem. Essa última pergunta eu não vou te fazer, que é sobre educação, ministro da Educação, eu vou te poupar, vamos em frente, né, Maurílio? Eu queria agradecer aos telespectadores pelas perguntas, foram fantásticas. E olha só, não reclame mais de mim. Hoje eu não falei nada, só deu ele, viu? Não quero ouvir mais... O que você está fazendo assim? Que ele é melhor que eu? Eu vou te mandar dar presente para ele. E ele é mesmo. Eu tenho admiração e respeito pelo trabalho dele, sabe como colocar, pontuar, é fantástico e toca todos os assuntos, né, Maurílio? Foi uma tarde muito agradável, Chaim. Uma hora passou, sabia? Uma hora eu não percebi passar essa uma hora. Obrigado, Paulo. Foi fantástico, foi fantástico. Obrigado, agradeço. Chaim. Preciso gravar essa parte que você falou aí, Chaim, mostrar para minha mulher e ver se eu consigo impressioná-la, porque ela não se impressiona muito com nada disso, não. Fantástico, viu? Realmente, o mais importante que a gente discute com ele não é economia, tudo que se relaciona, não só economia, educação e tal. E ele é meu guru, meu mentor mesmo, de verdade, há muito tempo. O que mais me encanta é que quando eu pergunto um assunto para ele, ele vai buscar da era de 1920. Puxa, o que aconteceu no mundo inteiro e o que pode vir aqui no Brasil. Isso é uma coisa fantástica e com isso a gente consegue decidir. Ricardo, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Chaim. É um prazer estar aqui com vocês. Espero fazer esse Ribeirão Connection, que é a mentoria Ribeirão 2020 mais vezes. Aliás, adorei saber que vocês estão fazendo um plano 2030. Uma coisa que falta no Brasil é planejamento de longo prazo. Eu acho que isso explica muitos dos problemas que nós temos. Fico feliz que vocês estão resolvendo Maurílio, isso. Eu sou 2020. Não, você também, 2020, 2030. Eu vou no 2020. Muito obrigado a você, telespectador. E está aqui a Isa Francana, que veio acompanhando. Vamos voltar ao basquete só para bater em Franca. Obrigado e até o próximo programa.